Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, sou professor na empresa Analise e na aula de hoje nós vamos falar sobre escolha da área experimental para experimentos em casa de vegetação. É isso mesmo, não é porque você trabalha em casa de vegetação que você pode fazer o seu experimento de qualquer maneira. Então, sem mais delongas, bora para a aula! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a escolha da área experimental em experimentos em casa de vegetação. Léo, mas casa de vegetação já não é tudo certinho, já não é completamente uniforme? O que eu tenho que preocupar em casa de vegetação para definir, né, que aquela casa realmente é boa para o meu experimento? Se eu posso montar um experimento em DIC ali ou eu preciso usar um DBC. É o seguinte, pessoal. Vamos colocar aqui. Então, a casa de vegetação é mais ou menos nesse sentido, né? Quando bem montada, o sol nasce aqui ou aqui e se põe, né, no lado oposto, no caso. Ok? Então, tem insolação o dia inteiro e as condições são controladas, né? Pelo menos essa é a teoria sobre casa de vegetação. E aí é onde nós temos que tomar muito cuidado, porque a teoria é uma coisa, a prática é completamente diferente. Se realmente você está, por exemplo, dentro de uma empresa onde as casas de vegetação são 100% controladas, não tem nenhum problema, ótimo. Também, se você estiver numa instituição pública, talvez a Embrapa, ou até algumas universidades brasileiras também, que têm casa de vegetação muito boas, ótimo, tá? Aí realmente você não tem que se preocupar com os pontos que eu vou trazer aqui, mas se a sua realidade é outra, aí eu acho bom você começar a se preocupar. Porque aqui, muitas das vezes, as pessoas cometem erros gravíssimos, tá? Na hora de executar o experimento, por achar que toda casa de vegetação é uniforme e eu não tenho que preocupar com essa questão do experimento. E nem é culpa da pessoa, foi assim que ensinaram para ela. Não, casa de vegetação é tudo uniforme, é tudo indique e ponto final. E eu já passei por já vi, né, muitas casas de vegetação onde não era a mesma coisa, tá? E eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês entenderem, porque pode ser que é a realidade de muitos de vocês que estão assistindo essa aula. Primeira coisa que eu quero falar é em relação a ou buracos na lona. Entenda que isso aqui é um buraco na lona, tá, gente? Só para elucidar. Ou vidro quebrado, né? Se a vegetação for de vidro, um vidro quebrado. Não, mas isso não existe. Existe muito, gente. Principalmente nós estamos passando por neste momento, né, que essa aula está sendo gravada, estamos passando por uma situação financeira muito ruim, principalmente dentro das universidades, e não tem dinheiro para arrumar essas coisas, não. Né? Vamos trabalhar com a realidade do Brasil. Se você é um aluno meu nos Estados Unidos, aí a sua realidade é completamente diferente. Tá? Agora aqui você tem que trabalhar com a nossa realidade. Bom, se você tem um buraco na sua casa de vegetação, a incidência de iluminação aqui, né, a temperatura nessa região aqui e a região próxima, claro, vai ser muito diferente daqui, tá? Você não tem mais aquela proteção, né, do plástico ou do vidro aqui, então aqui é muito diferente de cá. Qual que é o ideal nessa situação? O ideal, se é possível, é não usar essa parte da casa de vegetação. Você faz um corte mais ou menos por aqui e não usa para cá. Isola, usa só esse pedaço aqui. E mesmo assim, para garantir que a gente vai ter uma mesma temperatura, porque aqui o grande problema pode ser a temperatura,
você vai criar blocos nessa direção, ó. Aqui você cria um bloco. Aqui você cria 2 blocos. Aqui você cria 3 blocos. Até o bloco 3. Então, nessa direção. Esse é o ideal, tá? Isola essa parte da casa de vegetação. Cria um bloco aqui. Cria outro bloco aqui. Cria outro bloco aqui. Beleza? Léo, minha casa de vegetação, as bancadas já são no sentido maior, né? No sentido longitudinal, elas já são assim, Léo. Deixa eu fazer com essa figurinha aqui para ficar mais fácil, né? Tem muita casa de vegetação que as bancadas são assim. Tem um espaço maior aqui no meio, né? Vamos supor que você tem 4 bancadas. Bom, se é assim, não tem como você mudar a bancada da casa de vegetação, né? É impossível. Então, mais uma vez, você faz um corte aqui. O mais longe desse buraco possível, tá? Mais longe. E vai criando. Aí o bloco vai ter que ser, né, na direção mesmo da bancada. Aí, pessoal, presta atenção. Nesse caso, como aqui o efeito de bloco vai acabar sendo até pior, ele vai atrapalhar você, porque você não vai isolar o erro no bloco. O erro vai estar dentro do bloco, com os tratamentos que caírem aqui e caírem aqui. Então, nesse caso, se a sua bancada é longitudinal, você não vai montar em bloco, você vai montar em dique. Ó, dique. Ok? Prestem bem atenção, vou repetir. Você tem um buraco na casa de vegetação que está em uma das extremidades e as suas bancadas são longitudinais. Você vai fazer um corte o mais longe possível que você puder aqui do buraco e vai realizar um experimento em dique. Porque se você aplicar bloco aqui, ele não vai te tirar muito erro experimental e vai te tirar um monte de grau de liberdade. A grande probabilidade de você aumentar muito o quadrado médio do seu resíduo e, consequentemente, piorar muito a sua análise, tá? Então, nesse caso aqui, você monta em dique. No caso anterior, DBC, ok? Isso é muito importante. O problema, pessoal, é que quem disse que esse buraco tem que ser nesse canto aqui? Esse buraco pode ser aqui no meio. E aí complicou, gente. Aí o negócio fica um pouco mais delicado, né? Então vamos lá. As mesmas duas situações. Vamos supor, que as suas bancadas, né, são nessa situação aqui. Se a sua bancada for nessa situação, essa é a situação mais fácil de resolver, né? Você coloca o experimento em DBC, onde cada bancada vai ser um bloco, ok? Então, todos os tratamentos devem estar em todas as bancadas, ok? E assim você vai conseguir isolar bem o erro experimental, porque você vai ter um erro nesse bloco, aqui você vai ter outro erro, aqui você vai ter outro erro experimental, né? Tem uma grande chance do efeito de bloco ser significativo aqui, e aí quer dizer que valeu a pena você montar em bloco. Quem ouvir mais adiante ou já assistiu essa aula, onde eu explico o DBC, né, vocês vão ver que é muito importante olhar a significância, né, do bloco, se você já tem experimentos para trás, para ver se realmente você montou o bloco da forma correta ou se realmente a sua área precisa de montar experimento em bloco, porque às vezes não precisa. E as pessoas acham que precisa, mas no final das contas não precisa, tá? Então isso aqui é importante, gente. Léo, eu preciso eliminar esse bloco que está embaixo do buraco? Olha, se a gente for bem no detalhe, os tratamentos que caírem aqui, realmente embaixo do buraco, vão ter um pouquinho de diferença desses que caírem aqui, tá?
Se der para eliminar, é melhor, ok? Mas, às vezes vale a pena você montar e verificar se vai ter muita diferença. Se não tiver, você usa como bloco. Se tiver, não, ela está muito discrepante. Aqui, sei lá, a planta está com altura de 1 metro, aqui está 70. Opa, então melhor descartar, ok? Mantém os outros. E a gente ainda pode ter essa situação. Essa situação, gente, ela é sempre mais complicada, né? Porque eu não posso cortar aqui e fazer um bloco de uma bancada para outra, né? Não é o correto. O bloco tem que ser sempre dentro da mesma bancada, né? E toda bancada vai passar aqui no meio. Qual que é o ideal, gente? Mais uma vez. Fazer um corte mais ou menos por aqui. Fazer um corte mais ou menos por aqui e usar somente as extremidades de cada bancada. Qual que é o problema em fazer isso? Estatístico nenhum, ok? Estatístico, você tá ok com isso daqui. Só que essa área aqui, dependendo do tamanho da sua casa de vegetação, ele é muito pequeno. Ele não cabe todos os seus tratamentos. Aí, quer dizer, ficaria ruim de qualquer forma, né? Você não vai conseguir realizar o bloco da forma que é necessário. Aí o que você pode fazer? Né? Então, se for possível, bota em bloco. Corta essa parte do meio, não usa ela, usa as extremidades, tá? Se não der, Léo, não dá. É muito pequeno esse pedaço aqui. Então você vai montar 2 blocões, né? Um bloco aqui e outro bloco aqui, utilizando todas as bancadas. Léo, isso estatisticamente está correto? Não está correto, porque eu posso ter diferença de uma bancada para outra que vai influenciar. Mas como você não tem outra opção, essa aqui restou. Então você vai montar em DBC. Bloco 1. Bloco 2. Ok? E aqui dentro você aleatoriza em todas as bancadas. Mais uma vez, isso aqui só em último caso, porque a gente já está considerando, a gente já está começando o nosso experimento, considerando, colocando considerações, né? Considerando que essas bancadas são todas iguais, que a incidência do sol é a mesma, que a temperatura é a mesma, e isso pode não acontecer. Dentro de cada vegetação, às vezes a divisão não é bem feita, até porque nós temos um buraco nessa cada vegetação, então eu não sei como vai se comportar aqui dentro, né? Essa questão de temperatura, umidade, essas coisas. Então não é definitivamente a melhor opção, tá? Mas, vamos dizer, é o que tem para trabalhar. Se você for trabalhar com mais blocos, aí você pode fazer mais cortes aqui, tá? Você faz outro corte aqui, faz outro corte aqui, por exemplo, tem bloco 1, bloco 2, bloco 3 e bloco 4. Não tem problema nenhum, ok? Então, gente, essas são as considerações quando nós temos um buraco na casa de vegetação, tá? Agora, vamos falar um pouco sobre outro problema. Quando nós temos uma árvore em frente à casa de vegetação. Aí é aquela questão. Se a casa de vegetação foi construída de forma correta, né? O sol nascendo aqui, se pondo lá de cá, essa árvore aqui provavelmente tem uma influência muito pequena, tá? Porque ela não vai dar sombra na casa de vegetação, independente desse lado ou desse, né? Pode até ter uma sombrinha aqui do lado, mas vai ser coisa pequena, né? Não vai ser nada gigante. Aí o que você faz? Léo, tá dando sombra nessa parte aqui. Isola essa parte, né? Você pega, não põe experimento aqui, põe no resto. Bem tranquilo, né? Não tem nenhum problema. Se for aqui no meio, mesma coisa, não tem problema, né? Léo, a árvore tá aqui. Isola essa parte e segue a vida. Monta o experimento no resto aqui sem nenhum problema, tá?
Léo, eu preciso usar toda a casa de vegetação para realizar o meu experimento. Bom, aí, então o que você vai fazer? Você vai criar blocos, né? Toda a área aqui que bater sombra em algum momento vai ser um bloco. E o resto da área você pode dividir em outros blocos também, não tem problema. Agora aqui, com certeza, tem que ser um bloco, né? Para que você não tenha influência dessa sombra, porque a sombra ela muda completamente a temperatura. Não sei se vocês já entraram numa casa de vegetação que tem sombra, assim, é gritante a diferença de temperatura e, consequentemente, isso vai trazer uma diferença das plantas muito grande. E estou falando só de temperatura, nós ainda temos a questão da luminosidade, né? Que para muitas plantas é muito importante. E se elas ficam na sombra o tempo todo, são plantas que vão estiolar, né? Então, não vale muito a pena, ok? Então, tem que montar um bloco ali, eliminando, né, esse efeito que a sombra vai trazer. A situação pior é quando a casa de vegetação é montada, né, da forma correta, mas a árvore está de um dos lados, na frente, né? Porque aí ela vai dar uma sombra muito grande, né, na casa de vegetação em algum momento do dia, né? Quando o sol, por exemplo, estiver se pondo aqui vai ter uma sombra gigante. Então você tem que dividir essa área em blocos também. Aqui tem que ser um bloco. E aí pra cá, né, como você já fez o bloco, você vai ter que dividir o resto em bloco também. Não dá pra você dividir um bloco e o resto fazer em dique. Não faça isso, né? Bota o bloco e depois monta outros blocos também. A chance de ter um efeito de bloco é muito grande, porque vai ter uma diferença muito grande daqui para cá, né? De resultado mesmo. O que muita gente faz, gente? Não faz nada. Mantém o experimento em dique, né? Aí cai um monte de tratamento aqui, né? Mesmo fazendo o sorteio, pode acontecer de cair mais repetições daquele tratamento aqui. Aí aquele tratamento é melhor ou pior? Não porque realmente ele é, mas sim por causa de uma sombra que tinha, né? Que acabou atrapalhando ali aquela situação, tá? Então isso é muito importante, gente. Olhar ao redor. E aqui eu tô falando de árvore, mas não precisa ser só árvore não, tá? Qualquer coisa que causa sombra. Tem situações que tem prédio, a casa de vegetação do lado do prédio. Mas, gente, como que se constrói a casa de vegetação do lado do prédio? Não faz sentido. Casa de vegetação é em área aberta para pegar sol o dia inteiro. Mas se essa é a sua realidade, não tem o que você pode fazer. Eu quero que construa a casa de vegetação em tal lugar. Ninguém vai construir para você. A não ser que você esteja numa empresa, mas a empresa já não vai cometer esse erro, né, de construir uma casa de vegetação do lado de um prédio. Então, são detalhes, gente, tem que tomar cuidado. Léo, tem um poste em frente à casa de vegetação e aí, em algum momento do dia, ele causa sombra. O poste já é uma estrutura muito pequena. Ele pode ter alguma influência? Pode, mas acredito que muito pequenininha é algo que você não tem que se preocupar tanto, tá? Agora, árvore, prédio, que são os principais aí, não tá vindo outra coisa aqui na minha cabeça. Esses dois eu já vi, né? É algo que você tem que considerar muito, muito mesmo, tá? Outro ponto, pessoal, que vocês têm que considerar é a questão da irrigação. Irrigação, normalmente na casa de vegetação, ela é feita por aspersão. Eu já falei disso no vídeo quando eu falei de experimentos de campo, né? Mas eu preciso relembrar, porque talvez vocês não assistiram, né, o vídeo. E aí faz todo sentido eu trazer aqui para vocês. Quando você trabalha com irrigação não é algo tão simples de se trabalhar, apesar que as pessoas acham que é, tá? Principalmente em experimentação. Quando você está trabalhando com cultura, é muito tranquilo, né? Cultura lá no campo, ou até em casa de vegetação mesmo, se for o caso da irrigação, não tem problema. Mas quando você trabalha com experimento, gente, a sobreposição pode ser um problema. Tá vendo? Aqui eu criei os círculos, né, de irrigação. E nós temos muita sobreposição. Muita. E isso daqui é um grande problema. Essas plantas que ficam na sobreposição. O ideal, pessoal,
é você não avaliar plantas que estão no local de sobreposição. Ok? Léo, como que eu sei se a planta está em sobreposição ou não? Você liga o aspersor aqui do canto, verifica até onde a água dele vai. Faz o círculo, né? Até onde vai. Desliga ele, liga o do meio, verifica até onde a água vai. E assim em todos os outros. E você vai criando esse mapinha de irrigação. Uma vez criado esse mapinha, você vai conseguir, né, identificar esses pontos de sobreposição e, consequentemente, tentar, na medida do possível, não usar as plantas que estão nesse ponto. Aqui você talvez nem coloque planta ou coloque apenas, né, para ficar bonitinho o seu experimento, mas não utilizar. Por quê? Porque essa planta recebeu o dobro de água, ou às vezes até o triplo. Ó, aqui nós colocamos um pedacinho que está o triplo. Essa planta, ou ela vai ter excesso de água, e aí ela vai, né, começar até a amarelar, às vezes, por uma questão de muita água, ou ela que vai ter a quantidade ideal, vai crescer muito mais, e as outras estão com pouca água, né? Estão sofrendo um pouco de estresse hídrico. Tá? Então, gente, eu sei que não é fácil, não estou falando que é fácil, né? Não estou falando que é possível, porque às vezes na irrigação utiliza aqui os microspray, né? E esse microspray irriga uma área muito pequena. Aí você tem sobreposição o tempo todo, igual eu tô falando aqui. Aí é difícil, realmente é difícil. Mas se você conseguir, esse é o ideal. Qual que é o mundo ideal de irrigação dentro da casa de vegetação? Gotejamento. Aí não tem erro. Água igual para todo mundo, para que água não seja um efeito dentro do erro experimental. O problema, gente, quando a gente estuda estatística, é que a gente não estuda estatística direito, né? Essa é a minha visão. As pessoas vão lá e colocam isso aqui para você, ó. Y é igual tratamento mais bloco mais erro. E ninguém te explica o que é esse erro. Ah, é erro. Você sabe o que é esse erro? O que compõe esse erro? Alguém algum dia já te falou, já te explicou melhor esse erro? Gente, o erro, vamos supor que no nosso experimento que nós estamos falando hoje, ele vai ser o quê? Ele vai ser temperatura, por exemplo. Ele vai estar aqui no erro. Umidade. Água. São todos os erros que a gente já identificou hoje. Tá vendo? Com essa nossa aula eu já identifiquei 3 tipos de erro. Então, gente, é muito importante você decompor esse erro. Porque quando você começa a entender esse erro, você começa a tentar eliminar essas questões. Entendeu? E aí você vai fazendo o quê? Diminuindo o seu erro experimental. Antes de montar o experimento. Por isso que o ciclo do experimento é tão importante. Porque se você usa ele, você não vai estar preocupado com isso daqui na hora de rodar a sua análise. Você já sabe qual é o seu erro. Você já sabe que você eliminou temperatura, por exemplo, ou eliminou o problema de água. Você já fez de tudo para diminuir aquele erro. A questão é que isso aqui nunca é passado. O que a gente aprende na estatística é isso aqui. Ninguém olha o erro. Só vê o erro como uma coisa ruim, que não pode ser corrigido, que é impossível de corrigir, e isso não é verdade. Claro, 100% do erro, realmente, a gente nunca vai conseguir chegar nisso, né? Eu nunca vi, pelo menos, um experimento com erro zero. A não ser experimentos fraudulentos. A gente não chega em erro zero. Mas eu posso diminuir ele o máximo possível, né? Para tornar ele tão insignificante que ele não atrapalha eu verificar se um tratamento é diferente do outro. Tá bom? Então isso aqui é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Bom, além disso, nós temos mais algumas questões ainda. Quando a gente planta um experimento em cada vegetação, né? E as plantas estão aqui, né? Vamos colocar aqui 3 bancadas. Aqui e aqui. Vocês sabem que, né,
costuma ter alguns insetos que são bem complicados em cada vegetação, principalmente pulgão. E dificilmente esse pulgão ataca a área inteira. Ele acaba atacando em reboleira, né, que a gente fala. Então ele vem, entra na cada vegetação e, por exemplo, ataca essa região aqui. Tá? Ou essa região aqui, né, entrou pelo lado de cá. É muito difícil atacar a cada vegetação inteira, muito difícil. O problema é que aqui você já montou o experimento. Não tem como você voltar atrás agora e montar um bloco aqui, outro aqui, né? Não tem mais jeito. E mesmo, Léo, no outro experimento eu posso fazer isso, mas no outro experimento o ataque do pulgão vai ser diferente também. Nada garante, porque ele atacou aquela área no experimento passado, no próximo ele vai atacar. Então é um erro aleatório que esse daqui realmente é mais difícil de controlar. E isso vale tanto para inseto quanto para doença, que a doença também aparece, né? Principalmente doenças fúngicas, é muito comum de aparecer em cada vegetação. Qual que é o ideal nesse caso, gente? Controle, tá? Antes de começar a ser danoso à planta, tanto o inseto quanto a doença, fazer o controle, não deixar isso ir para frente, porque isso vai te trazer muito erro experimental. E esse é um erro mais difícil de ser medido. Mais difícil, mas não impossível, ok? Quando você tem problema de inseto e você tentou fazer o controle e não conseguiu, Léo, tentei, não consegui, não teve jeito. Aí você vem para uma coisa um pouco mais complexa, mas que lá na frente vai te dar frutos. Talvez doença nem era algo que você ia avaliar dentro do seu experimento, mas agora você vai. Você vai avaliar o dano dessa doença no seu experimento. Se for pulgão, qual o dano que ele causou, as folhas destruídas, número de folhas, número de pulgão, sabe? Aí tem que ver o que vale a pena ser medido, mas você vai medir todas as plantas aonde teve essa incidência. Se for doença, mesma coisa, né? Calcular incidência, severidade, essas coisas tudo. E você vai deixar esse dado lá. Vai ter esse dado. E, gente, tem que ser muito bem medido. Senão é pior, tá? Se não for para medir bem feito, deixa para lá. Deixa no erro experimental e que Deus nos ajude. Agora, se você quer fazer algo bem feito, onde teve problema de doença, onde teve problema de praga, você vai avaliar essa doença, essa praga. Lembra, isso não é o objetivo do meu experimento. Não importa. A gente não vai levar essas características para artigo, nada disso não. Mas a gente precisa delas para utilizá-las como covariável dentro de um modelo de análise de variância. Ou como variável aleatória dentro de um modelo misto, né? E aí a gente vai conseguir retirar do erro todo o efeito de praga, de doença que tem dentro do seu experimento. Para isso que a gente avalia esse tipo de informação, ok? Isso é muito importante, tá bom? Léo, eu nem sei o que é uma covariável, Léo. Não se preocupa com isso agora. Você vai assistir aulas falando sobre covariável, a importância delas. Quando chegar em modelos mistos, você vai aprender o que é um modelo, né, um efeito fixo, um efeito aleatório e tal. Então não se preocupe com isso agora. Agora, nesse momento, né, nós estamos falando aqui de escolha de área experimental, você vai avaliar. Isso que importa, né? Até foge um pouquinho já, né? A gente já vai um pouco mais à frente da área experimental, porque aqui o experimento já está montado. Tá bom? Então, mais um ponto aí muito relevante. Então, gente, principais pontos aí. Tem buraco sua carga de vegetação? Tem. Opa. Se tem buraco, é longitudinal as suas bancadas ou é na transversal? Léo, é na transversal. Opa, então é fácil. DBC, cada bancada é um bloco.
e ponto final. É longitudinal. Ixi, aí é um pouquinho mais difícil. Corta sua área experimental, elimina a área onde está o buraco e trabalha com bloco nos outros, sabendo que não é o ideal, né? Pode ter erros. Árvore ou prédio, né? Sombra na casa de vegetação. Outro problema grande, né? Que aí é a questão da luminosidade. Mesma coisa. Se a casa de vegetação foi montada no sentido certo, leste-oeste, e a árvore está do lado, provavelmente ela quase não vai ter efeito. Se tiver, você cria um bloco ali, né? Divide em blocos sua área e cria um bloco daquelas plantas que vão ficar só na sombra. Se a árvore está num local que causa uma sombra muito grande na casa de vegetação, você, mais uma vez, também vai criar blocos para aquilo que está na sombra, aquilo que está mais ou menos e aquilo que está no sol. Tá? Então tem que ser levado em consideração. Irrigação, que aí a irrigação é algo mais comum, né? Quase toda casa de vegetação tem irrigação e vai ter esse problema, onde você tem que tentar, na medida do possível, não utilizar aquelas plantas que estão na sobreposição. Ou plantas que não pegam água, porque às vezes o sistema de irrigação também é mal feito e tem algumas plantas que não cai água naqueles locais, são pontos cegos da irrigação. Aí também evitar esses locais. Até porque a planta provavelmente vai morrer, né? Se ela não pega água ali, vai ficar, sei lá, 30 dias, 60 dias, ela vai morrer bem antes disso, né? Você não vai conseguir avaliar. Mas aí você já nem põe planta ali, né? Que senão você vai perder uma parcela à toa. Ok, pessoal? Então isso é muito importante. Se possível, né? Instalar um sistema de irrigação de gotejamento, que aí não tem erro. Cada planta recebe a quantidade igualzinha de água. Aí sim você tá com algo perfeito. E incidência de praga e doença aqui dentro, onde muitas das vezes ocorre remoleira, você vai avaliar essas doenças, para depois a gente utilizar como covariável dentro de um modelo na parte de análise de dados, né, que é lá na frente. Então, pessoal, olhem esses pontos. Não simplesmente ignore todos esses pontos, porque esses pontos que eu te falei vai ser um grande diferencial para você ter um experimento de qualidade e um experimento de péssima qualidade, né? Experimento de boa qualidade ou experimento de péssima qualidade. Tá bom? Então, por hoje é só e vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!